continuar essas raseiras aqui, eu queria compartilhar algo com vocês. Muitas das vezes nós achamos que já está... Eu estou falando do nosso processo com Cristo, né? Muitas das vezes nós já achamos que está tudo completo, concluído, e que o Senhor já fez tudo o que tinha que fazer. Removeu todas as camadas, removeu tudo de nós. Mas, como nós estamos em um processo graduativo para nos aperfeiçoar, quero compartilhar algo com vocês, enquanto eu vou dar uma organizadinha aqui em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu nasci no lar evangélico e fiz toda a minha caminhada na igreja, tudo, mas só me converti mesmo quando eu, uns 3 anos atrás, em 2022, uns 3 anos atrás, né? Vai fazer 3 anos. E aí, nessa jornada minha, é lógico que o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele vai começar a tirar da gente aquilo que traz menos dor no início. Por mais que chegamos a Cristo com o coração aberto a topar todas as coisas que ele quer nos proporcionar como um novo discípulo ou como uma nova pessoa, ele, na sua infinita sabedoria, sabe que nós não vamos suportar se ele tirar tudo de uma vez. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu vivi uma caminhada com Cristo de 1 ano, de muita dor, muita dor no sentido de que ele estava tirando tudo aquilo que não pertencia, egos, coisas, nessa mistura de sentimentos, alegria, tristezas, e as minhas emoções foram bastante atacadas com isso, porque a gente mexe com as nossas emoções, né? Uma coisa, eu não culpo os meus pais. Alexa, adiar o alarme. Adiando o alarme. Não culpo os meus pais. Meus pais me deram o que eles tinham, eu fui criada com a mãe solteira, né? Então minha mãe me deu o que ela tinha e eu não culpo eles. Longe disso. Essa é a minha história, é contada do meu jeito. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada com Cristo é que a sua história, ela tem vários lados diferentes. Como, Cálita, que a sua história tem vários lados diferentes? Tem um lado que a sua mãe conta, tem um lado do seu pai, tem o seu lado e tem o lado das outras pessoas. Por exemplo, eu posso ter sofrido alguma coisa que, se eu chegar para minha mãe e contar, ela vai chegar e falar assim: não, isso nunca aconteceu com você. Eu posso acontecer alguma coisa comigo e chegar para o meu pai e falar: pai, isso aconteceu, e ele fala assim: não acredito, isso não pode ter acontecido. Então, a gente tem que aprender. Uma coisa que eu aprendi nesse processo, que você está escrevendo a sua história. Então, a sua dor importa. O que você acha importa. O que você sente importa. E não importa se as pessoas dizem que isso não é verdade. Por que, Carta, que isso não importa? Porque isso é a opinião delas. Você tem que entender que, a partir do momento que eu começo a sentir todas as minhas dores, todos os meus sentimentos, tudo aquilo, para me libertar, eu tenho que sentir para jogar fora. Por que eu falo isso? Eu não posso jogar fora algo que eu não reconheço, entende? Então, durante esse ano todo, esse processo de ano, eu reconheci várias coisas. Eu reconheci que várias coisas que falaram a meu respeito não eram verdade. Eu reconheci que eu precisava mudar, não por conta de que as outras pessoas estavam sofrendo comigo, mas porque eu mesma estava sofrendo comigo mesma. Porque, para você ter uma ideia, eu ainda estou no tratamento, ainda estou no processo com o Senhor, mas eu era uma pessoa que feria muito, feria. E ainda às vezes firo algumas pessoas que amo com palavras, atitudes, e isso às vezes me incomoda muito,
Por que eu digo que me incomoda? Porque nem sempre eu faço por querer. Às vezes é por impulso. Às vezes é porque alguma coisa e eu sei, alguma coisa aconteceu e eu sei que isso não justifica. E eu não posso apegar nisso, porque se eu apegar nisso, eu vou me vitimizar, entende? E durante esse processo, o Senhor mexeu tanto nas minhas emoções, me mostrando que. Porque assim, eu tinha uma versão minha, a versão que todo mundo contava. E eu não tinha uma versão minha. É igual você fala assim: por que, que você gosta de bolo de chocolate? Porque a minha mãe gosta. Mas você já parou para pensar se você gosta de bolo de chocolate? Então, essa foi o meu processo durante um ano com o Senhor. E eu descobri do que eu gostava, eu descobri do que eu não gostava, eu descobri que a opinião dos outros não importam. A opinião que importa é a opinião de Deus. Eu descobri também que, às vezes, eu vou desagradar outras pessoas fazendo aquilo que Deus me pede. E eu descobri muitas coisas. E, como eu disse no início, às vezes a gente acha que acabou. E é isso. Mas, como eu também disse no início, o Senhor ele não vai chegar arrancando tudo, porque ele é sábio demais para fazer uma coisa dessa. E outra coisa, quando a gente lê nos evangelhos onde Jesus manifestava o seu poder, Jesus sempre perguntava: "Você quer ser curado?" E teve um acamado que estava lá se eu não me engano, ele estava lá no poço de Getsêmen não, lá naquele poço onde o anjo agitava as águas e aí a pessoa entrava lá dentro. E ele disse que há muito tempo ele tentava entrar e as pessoas, não sei o quê, e isso tudo. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele colocou culpa nas outras pessoas. Tipo, tem várias formas da gente ver essa história. A primeira, ele sofreu tanto que já não acreditava que poderia ir, por isso falou assim, as pessoas não reconheceu, sabe, que ele mesmo não conseguia ir, mas sim que as pessoas não o ajudavam. Outra faceta, às vezes ele tinha uma dificuldade tão terrível que a mente trancava ele. Tem várias, se você for ver, tem vários lados a história. Mas o que eu tô querendo te falar? Porque alguns que Jesus perguntava, eles falavam assim: se o Senhor quiser, eu serei curado. Então, a partir do momento que você fala para o Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser o curado, o Senhor vai entrar com providência para poder curar você. E foi nesse um ano que eu tive muitas dificuldades com as minhas emoções. Foram dias onde eu, sabe, foi muita dificuldade. E aconteceu que eu achei que já tinha terminado tudo isso, mas não tinha, não tinha terminado. O Senhor apenas tinha dado uma pausa e eu estava tão feliz que tudo estava dando certo, que eu já tinha conseguido a não ser mais aquela pessoa enjoada, aquela pessoa ser ríspida, mas eu mal sabia que o Senhor ainda tinha que cuidar das minhas emoções. E esse ano de 2025 foi um ano, digamos que um ano que o Senhor me ensinou muito. Tive que renunciar a uma coisa que eu amo. Para algumas pessoas é pouco, mas para mim é muito importante, o meu café. Renunciei um ano inteiro àquele café. Uma coisa que eu falo para você: quando você for renunciar a alguma coisa, não importa com o que as pessoas dizem, pois elas não sabem o valor que aquilo tem para você. E foram dias onde tudo parecia que estava fora do controle, do meu controle, porque eu gosto de ter as coisas no controle. E uma coisa que eu tô querendo falar para você é que às vezes você pode achar que findou o seu processo com o Senhor, mas ele deu uma pausa
para você poder descansar, porque se ele continuasse, você iria desistir. Porque ninguém consegue sofrer a vida inteira. Ninguém consegue sofrer 2, 4 anos assim, sabe, com uma intensidade tão profunda. E a intensidade que eu falo não é uma intensidade de alguma coisa. A intensidade que eu falo é o sentimento das emoções aflorada, é você pensar muito rápido, igual o Dr. Augusto Cury fala, pensamento acelerado. Você ter esse pensamento acelerado, você se culpar por algo que aconteceu e você não fez alguma coisa, é vários sentimentos que vêm e você não consegue organizar tudo. Você praticamente às vezes fala: Senhor, por favor, cesse tudo isso. Pare, por favor. E aí ele dá uma pausa. Mas eu acredito que eu estou na segunda etapa. E eu acredito, e eu espero, e acredito que essa seja uma das últimas, porque é muito doloroso. Teve dias que eu saía gritando, porque como eu morava nessa época numa chácara, então as árvores, se elas pudessem ouvir. Então, uma coisa que eu falo para você, não desista. Não desista. Se está doendo, se está a ponto de desistir, ele vai te sustentar. Alexa, adiar. Certo. Adiando o alarme. Ó, igual a Alexa, não adianta, gente, adiar todas as vezes que ele começar a fazer alguma coisa em você e você desistir, porque você vai estar adiando. Então, para esse dia de hoje, tá difícil? Sei que tá difícil, mas não desista. Por favor, não desista. Por favor, não desista. E não deixe que as pessoas colocam nível na sua dor. A dor é sua, você vive ela. E hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês.